Depois de tanto tempo sem gravar vídeo, estamos nós aqui de novo, mas nós estamos justificados, viu? Nosso bebê nasceu, depois do Tomás, depois do Matias, depois do Bento, né? Veio agora a Ana Luz. A Ana Luz chegou no dia 8 agora de novembro e a gente está muito feliz, a gente está vivendo esse processo de dedicação mais intensa à bebê, né? Até porque ela dorme muito bem de dia, mas de noite, aquela coisa, né? A gente fica meio acabado. Então a gente foca forças ali, na família também. O Tomás está muito pequenininho ainda, né? Ele está com 2 anos, então ele precisa de uma atenção especial nessa fase. E é o tempo de viver em família, então nós estamos justificados. Mas só que eu queria voltar a falar aqui sobre uma inquietação que eu estou assim no coração, já tem alguns dias. Hoje a Déia até falou comigo: Tiba, você está estranho. Eu falei: na Déia, é que eu estou inquieto, sabe? E ali na mesa tomando café eu falei com ela: olha, eu fiquei muito assim inquieto depois do primeiro, do instrumento Labores, né? Antes do sino, do instrumento de trabalho, contendo muitas coisas estranhas, contrárias ao magistério da igreja, contrária à revelação, muita coisa que foi proposta ali. Mas a gente fez os vídeos explicando o instrumento Labores, ponto por ponto, aquilo que era muito ruim. E a gente disse: olha, não tem nada a ver com o sínodo, o instrumento de trabalho não significa o sínodo, vamos esperar o sínodo, né? Aí aconteceu o sínodo, veio o documento final e foi aquela lambança também, coisas muito ruins ali, contendo no documento final. Mas a gente também falou: olha, calma, porque o que vai valer de fato é o documento que o Papa vai soltar, que é um documento pós-sinodal, uma exortação apostólica, e a gente está esperando esse documento. Então vamos aguardar. Esse documento do Papa ainda não saiu, né? Ele disse que soltaria esse documento até o fim do ano, mas o meu coração, eu confesso, meu coração está muito inquieto, tá? Ficou inquieto com o instrumento de trabalho, ficou inquieto com o sínodo, com os abusos que aconteceram ali, né? Com a Pachamama sendo colocada em Andor para fazer procissão de entrada, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, entendeu? Fazendo culto ali de idolatria de fato, nos jardins do Vaticano, ali na presença do Papa, de outros cardeais. Aquelas pessoas se prostraram ali na presença daquela estátua, aqueles rituais indígenas. Foi muito ruim, muito estranho. A gente também fez um vídeo aqui. E nosso coração está também inquieto, esperando a exortação apostólica, né? Agora, a gente tem que ter sempre um olhar de esperança, obviamente, né? Vamos esperar, vamos ver, porque a gente não pode ser imprudente também, obviamente. A gente sempre primou por isso aqui. A gente tem que acreditar até o fim, até quando tudo estiver consumado, né? Mas de fato tudo está indicando que não tem coisa boa vindo por aí. Pode ser que eu esteja errado, e eu rezo e peço muito a Deus que eu esteja de fato errado, né? Eu vou fazer um vídeo aqui com toda a alegria do mundo, dizendo: gente, eu estava errado, de fato, essa exortação apostólica contradiz tudo aquilo que o sínodo foi, do que o instrumento de trabalho foi. Mas os caminhos não estão apontando para isso não, tá? Ok, tudo bem, vamos aguardar e vamos esperar. Porque nós temos também uma tradição milenar da igreja. Nós temos o Sagrado Magistério, nós temos a Sagrada Escritura, que nos dão uma base muito sólida. A igreja tem 2000 anos que escreve e orienta, através dos documentos, orienta os seus filhos. Então nós temos uma grande base aí. Então nós temos tudo para manter a esperança. Tá, ok. Esse clima de cisma que tem na igreja é ruim, deixa a gente mal, deixa a gente ruim, né? A gente fica pensando: meu Deus do céu, será que bispos se levantarão contra bispos, cardeais contra cardeais? O que vai acontecer? Isso tudo é muito ruim. Tem gente torcendo para um racha aí, para um cisma acontecer, para as águas se dividirem, para separar o joio do trigo e tudo. Mas não é bom
um cisma na igreja. Obviamente que não é bom, a gente não pode torcer para isso, a gente tem que torcer para a conversão daqueles que estão se desviando do caminho de Deus, do caminho da igreja. Né? A gente tem que rezar e pedir para que haja uma conversão, mesmo que seja de um cardeal, não interessa. Né? Não tem pessoa sobre a face da terra que não erra, na verdade. Existe a infalibilidade papal para os assuntos relacionados à fé e moral, declarados ali ex cátedra e tudo mais, uma postura muito própria e específica do Papa quando ele se pronuncia a respeito de um determinado assunto em comunhão com o colégio episcopal, enfim. Mas não, fora essa situação, não existe assim pessoa nessa face da terra imune a erros, a falhas, enfim. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, essa minha preocupação, ela é real, mas por que esses dias eu fiquei ainda mais inquieto e preocupado? Depois que eu soube que Nossa Senhora voltou a aparecer para a vidente de Akita, né? Ela fez mais uma aparição. A aparição de Akita aconteceu numa região chamada região de Akita, né, no Japão, isso em 1976, acho que é isso mesmo, deixa eu me recordar aqui, 1973, onde Nossa Senhora apareceu para uma freira lá, né? E essa freira, irmã Agnes, essa freira teria tido revelações de Nossa Senhora, a própria imagem no convento, chorou sangue, chorou lágrimas mesmo, real, foi feito os testes ali, viu que era sangue humano, que era lágrimas humanas, os estigmas na mão da irmã Agnes, aconteceu, e essas mensagens foram levadas ao bispo, foram levadas ao Vaticano, foram aprovadas pela igreja, né? Ou seja, a igreja decretou, não existe nenhuma contradição com a Sagrada Escritura, com o magistério, com a tradição, então pode ser difundida assim, e todos estes sinais que estão acontecendo são sinais legítimos, né? De uma verdadeira aparição, né? Nossa Senhora de Akita. Na época até o Papa Bento XVI, que era o prefeito da congregação para a doutrina da fé, na época, e ele mesmo fez o documento, depois veio se tornar Papa e tudo mais. Então, as aparições de Akita merecem credibilidade. Óbvio que não é uma aparição, que não é um dogma, não é nada, não é obrigatoriedade para que se acredite, não tem que se acreditar. Né? Você não vai ser menos cristão católico se você não acredita nas aparições, nem de Lourdes, nem de Fátima, nem de nenhuma. Tá? Então, se você não acredita, não acredito que Nossa Senhora apareceu em Fátima, a igreja diz, olha, uma opção sua, porque são revelações pessoais, né? Revelações privadas ali, e por mais que a igreja reconheça, você não é obrigado a acreditar. Diferente da Eucaristia, nós somos católicos, somos obrigados a professar essa fé. Diferente do batismo, do nosso credo, enfim. O que aconteceu? Nossa Senhora já tinha parado de aparecer para essa irmã Agnes já há 46 anos. E fez mais uma aparição para ela agora, dia 6 de outubro, e deu a seguinte mensagem. É bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você tem que se tornar uma menina e oferecer sacrifício todos os dias. Eu vou ler novamente. É bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você tem que se tornar uma menina e oferecer sacrifícios todos os dias. Bom, gente, a última aparição de Nossa Senhora Irmã Agnes, há 46 anos atrás, eu estou com ela aqui, eu quero ler a mensagem de Nossa Senhora para você, como que é forte isso. 3 de outubro de 1973. Minha querida filha, escuta o que eu tenho a te dizer. Deves contá-lo ao teu superior. Depois de um curto silêncio que se fez, ela continuou. Como já te disse, se os homens não se arrependerem nem melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca houve antes. Cairá fogo do céu e aniquilará uma grande parte da humanidade.
tanto os bons como os maus, sem distinguir sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes encontrar-se-ão em tal desolação que invejarão os mortos. As únicas armas que lhes restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho. Recita as orações do rosário todos os dias. Com o rosário reza pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. A ação do maligno infiltrar-se-á na igreja de tal maneira que poderemos ver cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão depreciados e os seus confrades se lhe oporão. Igrejas e altares serão saqueados. A igreja ficará cheia dos que aceitam compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que abandonem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Pensar na perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Se os pecados crescem em número e gravidade, já não haverá perdão para elas. Com valor, fala ao teu superior. Ele saberá como animar cada um de vós a rezar e a levar a cabo obras de reparação. E aí continua um diálogo curto aqui com Nossa Senhora. Ela pergunta quem é o superior dela e Nossa Senhora diz é o bispo, tem o nome do bispo e tudo. Então, mas o mais importante é essa mensagem aqui. Como eu disse, você não é obrigado a acreditar, a igreja não te impõe e não te obriga a isso. Agora, gente, convenhamos, se os sinais foram tão claros, a imagem de Nossa Senhora chorou sangue, os estigmas na mão da irmã, né? As mensagens analisadas, tudo pela comissão diocesana, depois pelo Vaticano, ter sido aprovadas, né? Nos deixa com um coração assim tendente a levar a sério essa mensagem de Nossa Senhora. E o fato dela ter voltado a aparecer para a irmã Agnes agora, depois de 46 anos, e mesmo a senhora falando que seria a última vez, lá em 1973, por aquela época lá, Nossa Senhora, no final, aqui, porém, tens algo a perguntar-me? Isso lá, 46 anos atrás. Hoje é a última vez que te falarei de viva voz. Então, de agora em diante, obedecerás ao que te envia o teu superior, reza muitas orações do rosário. Eu, sozinha, todavia posso protegê-la das calamidades que se aproximam. Aqueles que põem a sua confiança em mim serão conservados. Serão conservados. Então, gente, isso me deixou assim, por que Nossa Senhora teria novamente aparecido em Akita e dado essa mensagem à irmã Agnes? Eu fico pensando, será que nós estamos prestes a ver aquela mensagem que Nossa Senhora deu para a irmã Agnes há 46 anos atrás? Será que a gente está prestes a ver essa mensagem se cumprir agora nos nossos tempos? Né? Esta calamidade, essa confusão na igreja. Então é para se perguntar. E o que fica para nós? A oração. Se Nossa Senhora pediu, nós temos que fazer esse esforço, porque é o rosário, é a oração que ela pede, para que Deus tenha misericórdia de nós. É o rosário e a penitência, né? As mortificações, as penitências. E a oração do rosário penitente todos os dias. Talvez você não tenha essa prática de rezar o rosário diariamente, mas eu te convido a começar essa prática hoje. Né? Talvez você tenha dificuldade de rezar o terço inteiro, porque o rosário porque no resto do mundo é chamado de rosário, né? Nós chamamos de terço, né? Aqui no Brasil, mas no resto do mundo é chamado de rosário. Você não dá conta de rezar o terço inteiro, para você é muito cansativo?
É que nem eu já falei aqui. Fala o seguinte: acordou? Em nome do Pai, o creio. Você vai se tomar banho, se trocar, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Você já rezou o pezinho do texto. Você saiu de casa para ir até o seu serviço, até a sua escola, reza um mistério. E assim vai, durante o dia, quando tem um tempinho, você vai deslocar de um lugar para outro, você vai fazer alguma atividade, depois vai tomar um banho. Vai rezando os mistérios. E assim, ao final do dia, você reza a Salve Rainha. Você terá concluído o seu rosário, o seu texto, né? Oferecendo pelo Papa, pelos bispos, pela Igreja, né? Pela conversão dos pecadores, para que Deus tenha misericórdia da humanidade, nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Um tempo de confusão, de fato, que a gente tem visto no Chile, as igrejas sendo saqueadas, as igrejas sendo roubadas, destruídas, queimadas, com aquela revolução socialista que está tendo lá, né? Então, serve de alerta para nós aqui no Brasil também. Nós que temos visto aí uma tentativa de fazer também essa balbúrdia aqui no Brasil. E deixa eu ser bem claro para você. Quando Lula agora saiu da cadeia, e ele foi lá para o comício dele, e ele incentivou as pessoas a fazerem isso. Nós temos que fazer algo assim, parecido assim. Nós temos que fazer o que o Chile está fazendo, né? Não só nos defendermos, mas partir para o ataque. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir, na verdade é lutar, é atacar e não apenas se defender. E o que está acontecendo no Chile é exatamente isso. Uma confusão danada ali, uma revolução socialista, uma tentativa de golpe, né, socialista no país, né, e também uma incitação por parte destes grupos no Brasil para que também aconteça aqui, né. Não houve resposta ainda a esta convocação do Lula. Mas olha como as coisas estão perigosas para nós. Se acontece uma balbúrdia dessa aqui no Brasil, como tem acontecido lá, queimando as igrejas, saqueando os sacrários, gente. Aquelas imagens na internet são terríveis, as pessoas pegando as imagens de Jesus, de Nossa Senhora, as pessoas todas assim, né, com um pano na cara para não ser reconhecido, jogando, quebrando, juntando os bancos da igreja, botando fogo em igrejas inteiras assim. Teve até uma igreja que tinha a relíquia da Santa Cruz de Cristo no altar, que foi completamente incendiada. Olha o que está acontecendo. E está aí, na América Latina. Parece que a América Latina virou o centro, o olho do furacão, né? Que está acontecendo. E era um continente assim tão preservado, aparentemente, né, de tanta coisa ruim que estava acontecendo no resto do mundo. E de repente a gente vê tudo isso acontecendo aqui, perto de nós, em meio a nós, né? Então, mais do que as nossas palavras de repúdio, que a gente tem também que fazer as nossas colocações, o nosso repúdio muito claro, como a gente fez aqui, como eu falei da Globo, dei o nome da emissora, a Rede Globo. A gente tem que boicotar, não podemos comprar produtos que são anunciados na Rede Globo, eles precisam sentir, porque eles são assim, um dos principais combatentes dos valores tradicionais, da família natural. Eles são aqueles que promovem o divórcio, promovem o aborto, promovem a ideologia de gênero, né? Tá tentando desestabilizar o país o tempo todo, implantando mentiras e mentiras contra a Igreja Católica, contra todos os bons resultados que o Brasil tem dado. Então a gente tem que reagir a isso, sim, dar nome aos bois, e falar: não, nós não compramos mais nada que vem da Globo, nós não apoiamos e não ligamos essa porcaria mais aqui em casa. Mas o que mais vai dar resultado para a nossa nação, na nossa vida, na nossa família, é a oração. Nossa Senhora, ela pede o que? A oração. A oração do Rosário, ela é específica, a oração do Santo Terço aí, todos os dias, oração penitente do Santo Terço. Em outras aparições também ela tem pedido isso, como a gente vê insistentemente Nossa Senhora pedindo: rezem, 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 rezem. Então não podemos abandonar a oração, e agora essa é a nossa principal arma, né? Não vamos abandonar as outras armas, o bom senso, a nossa postura de cristãos ativos, mas a gente tem que ter
na cabeça no lugar e ter a noção de que a nossa principal arma e a mais forte e poderosa é a oração, que pode mudar o rumo da humanidade. Não foi assim em Nossa Senhora de Fátima, quando ela pede para que se consagrasse a Rússia ao coração dela, porque se não fizesse isso, se não intercedessem pedindo que ela consagrasse ao coração dela a Rússia, os erros da Rússia iriam se espalhar para o mundo, né? E o que essa Rússia tem de tão perigoso, senão o próprio comunismo? O comunismo tem feito aí uma história sangrenta com mais de 100 milhões de mortes por onde passou. O comunismo deixou isso aí, 100 milhões de mortes até hoje. Nós não podemos admitir que isso seja espalhado aqui no nosso país de maneira especial. Por isso temos que rezar e pedir e entregar isso à Nossa Senhora e pedir que ela intervenha na nossa história da humanidade, né? Porque o castigo de Deus pode acontecer, mas esse castigo também ele pode ser retardado, ele pode ser amenizado, vai depender da nossa conversão, vai depender da nossa vida de oração. Então é hora de colocar isso em prática. Talvez você tenha uma vida morna, uma vida, um pé lá e um pé aqui, está convivendo com o pecado grave. Hoje é um dia que Deus está nos chamando à conversão, a voltar, a decidirmos, a voltar para Deus com todo o nosso coração, para valer. Voltar à vida de oração, voltar à vida de penitência, à vida de sacramentos. Não sei quanto tempo você não se confessa, mas uma boa oportunidade é agora. Busque o sacerdote, se confesse. Tem tantas graças sendo derramadas para nós hoje aí. Nossa Senhora promete tantas coisas nas aparições dela, nas aparições de Jesus, né? A missa toda primeira sexta-feira do mês você ganha indulgências, ganha graças. Tantas outras, por exemplo, o escapulário Nossa Senhora do Carmo, né? Que eu também uso aqui, Nossa Senhora do Carmo, ela aparece e dá promessas sobre aqueles que usam o escapulário com devoção. E uma das promessas de Nossa Senhora é que a gente, se morresse ali com o escapulário, no primeiro sábado, depois da morte, Nossa Senhora iria até o purgatório e nos tirar de lá e nos levar para o céu, né? Então, e muitas outras coisas. Vamos usar essas graças, né, que Deus nos concede em favor, né, da nossa miséria, porque nós merecemos o castigo mesmo. Gente, é isso. Deus abençoe. Obrigado por nos escutar até agora, né? Você pode deixar um like aqui, deixar um comentário também no vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal se não é inscrito e visitar a nossa loja, né, que é o nosso trabalho. A gente tem as camisetas da Etiba e nossa livraria também. Os nossos livros que a gente tem para vender são livros devocionais, livros de histórias de santos, livros sobre paternidade, maternidade, educação, espiritualidade, ascese espiritual, conhecimento, intelectualidade, história, muita coisa. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.